Olá pessoal, hoje Isaías capítulo 8, a ruína dos reinos de Israel e Síria. Disse-me também o Senhor: toma um grande rolo e escreve nele com caneta de homem. Apressando-se ao despojo, apressurou-se à presa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias sacerdote e a Zacarias filho de Jeberequias, e fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz a um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maer-Salal-Hasbaz, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levantarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e alegrou-se com Rezim e com os filhos de Remalias, portanto eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isso é, o rei da Assíria com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. E passará a Judá, inundando, e irá passando por ele, e chegará até o pescoço, e a extensão das suas asas encherá a largura da sua terra, ó Emanuel. Ajuntai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvidos, todos os que sois de terras longínquas, cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será frustrado. Dizei uma palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse com mão forte, e me ensinou que não andasse pelo caminho desse povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e enlaçados e presos. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. E esperei ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Quando, pois, vos disserem consultai o que tem espíritos familiares e adivinhos, que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falaram segundo essa palavra, é porque não há luz neles. E passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos, e será que tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E olhando a terra, eis que haverá angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Isaías capítulo 9, o advento e o poder do Messias. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da montanha da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentastes, todos se alegrarão perante ti.
como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o cajado do seu ombro e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma palavra a Jacó e ela caiu em Israel. E todo esse povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se os sicômoros, mas em cedros as mudaremos. Portanto, o Senhor suscitará contra ele os adversários de Rezim e juntará os seus inimigos. Pela frente virão os sírios e por detrás os filisteus, e devorarão a Israel a boca escancarada. E nem com tudo isso cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Todavia esse povo não se voltou para quem o ferira, nem buscou ao Senhor dos Exércitos. Assim o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, no mesmo dia. O ancião e o homem de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda, porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Por isso o Senhor não se regozija nos seus jovens e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfeitores. E toda a boca profere doidice, e nem com tudo isso cessou a ira, mas ainda está estendida a sua mão. Porque a impiedade lavra como um fogo, ela devora as sarças e os espinheiros, ela se ateará no emaranhado da floresta e subirão em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escurecerá, e será o povo como combustível para o fogo. Ninguém poupará o seu irmão. Se colher à direita, ainda terá fome. Se comer à esquerda, ainda não se fartará. Cada um comerá a carne do seu braço. Manassés a Efraim, e Efraim a Manassés, ambos serão contra Judá. Com tudo isso, não cessou a ira, mas ainda está estendida a sua mão. Isaías, capítulo número 10. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão, para desviarem o pobre do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós no dia da visitação e na desolação, que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre mortos? Com tudo isso, a sua ira não cessou, mas ainda está estendida a sua mão. A ruína da Síria. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como cajado nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo, e ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ainda
que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine. Antes o seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz: não são meus príncipes todos eles reis? Não é Cauno como Carmequis, não é Ramate como Arpade, Samaria como Damasco? Como a minha mão alcançou os reinos dos ídolos, cujas imagens esculpidas eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião em Jerusalém, então castigarei o fruto da arrogante grandeza do coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. Porquanto disse: com a força da minha mão fiz, e com a minha sabedoria, porque sou prudente, e removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati aos habitantes. E achou a minha mão as riquezas dos povos como um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim ajuntarei toda a terra, e não houve quem movesse a asa ou abrisse a boca ou murmurasse. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o cajado movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse como não sendo madeira? Por isso o Senhor dos exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio, como incêndio de fogo. Porque a luz de Israel virá a ver como fogo, e o seu santo por labareda, que abrasa e consuma os seus espinheiros e as suas sarças em um dia só. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até a carne, e será como quando desmaia o porta-bandeira. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco em número que um menino poderá cortá-las. E acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os que estiverem escapado da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu, antes estribar-se-ão verdadeiramente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Porque determinada já a destruição, o Senhor, Deus dos exércitos, a executará no meio de toda a terra. Por isso assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: povo meu, que habitas em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu cajado à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para consumir. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ele um flagelo, como na matança de Midian, junto à rocha de Horebe, e a sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como sucedeu aos egípcios. E acontecerá naquele dia que a sua carga será retirada do seu ombro, e o seu jugo do pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Já vem chegando a Iate, já vai passando por Migron e por Miquimás, deixa a sua bagagem. Já passaram o desfiladeiro, já se alojam em Geba. Já Ramá treme, Gibeá de Saul vai fugindo. Clama alto com a tua voz, ó filha de galinha. Ouve, ó Laís, ó tu pobre Anatote. Madmena já se foi, os moradores de Gebim vão fugindo em bandos. Ainda um dia parará em Nobe, acenará com a sua mão contra o monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos. E cortará com ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá à mão de um poderoso. Vamos ficando por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.